vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo. Um dia de calar e refletir naquilo que Jesus fez por nós. Diferente ainda porque novamente não vamos estar juntos de forma presencial. Optamos em realizar somente em vídeos. Hoje teríamos cultos e evangelização na comunidade de Vila Floresta. Mesmo sendo virtual, queremos nos fortalecer e aprender o que Deus quer nos ensinar. O tema para hoje, para essa semana, para esse fim de semana é Aqui Estou. Seria a mensagem de hoje, amanhã o mesmo horário, às 19 horas mais ou menos, e também no domingo a mensagem é às 9 horas. Amém? Hoje queremos compreender que o ensino das coisas de Deus possui uma continuação. Não são ensinos isolados, mas se complementam. Deus é assim, e é assim através da sua palavra. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é interligada e o que as une é Cristo Jesus. Um exemplo disso podemos ver a partir da história de Filipe e do eunuco, lá em Atos 8, onde nós aprendemos 3 coisas. Primeiro é colocar-se à disposição. Segundo era anunciar a Cristo em qualquer ocasião. E o terceiro é continuar evangelizando. Quando hoje falamos sobre colocar-se à disposição, a gente pode lembrar do nosso tema desse fim de semana e lembrar da palavra de Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8, que nos diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir após nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus quer nos conduzir nesse aprendizado. Neste fim de semana é a palavra do Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18, onde Jesus fala que ele é o bom pastor. E a mensagem desse fim de semana terá a mesma dinâmica de Atos 2, que a gente falou, que é colocar-se à disposição, não perder as oportunidades de falar de Jesus e continuar sempre evangelizando. A palavra para hoje, nessa sexta-feira, é do versículo 1 até o versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 10, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Hoje o tema é o bom pastor e a ovelha. O pastor conhece, a ovelha ouve e segue o seu pastor. Como eu disse anteriormente, é colocar-se à disposição. Ou seja, nesse fim de semana de Páscoa, vamos aprender um pouco mais sobre
continuar a evangelizar. Para isso, colocar-se à disposição e falar de Jesus e do que ele fez por nós. Lembrando sempre que o nosso desafio de Quaresma foi uma oportunidade de falar de Jesus e do que ele fez por nós, de morrer na cruz por mim, pecador. A passagem que nós lemos do Evangelho de João, Jesus começa dizendo: é verdade o que eu digo, que sempre vai ser verdade. E ele fala que quem não entra pela porta do aprisco, ou seja, entra pelo lado, pela cerca ou por uma outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, este é o pastor. E para esse que é pastor que entra pela porta, o porteiro abre. E aí as ovelhas ouvem a voz do pastor, que chama elas pelo nome e as conduz para fora. Depois o pastor vai adiante e as ovelhas o seguem porque reconhecem a voz do pastor. O pastor conduz caminhando à frente do rebanho. As ferramentas do pastor são a voz serena, a vara para orientar e o cajado para proteger. Caminhar à frente significa ser o primeiro a enfrentar os perigos, significa ter de abrir caminho e afastar os espinhos, significa ser exemplo, dar os primeiros passos e abrir passagem rumo à libertação. E aí assim, com essa decisão, com essa característica do pastor, as ovelhas não seguem estranhos, porque fogem do estranho, porque a voz é diferente, não é uma voz serena, não é o mesmo jeito do pastor. E aí encerra o versículo 6 que Jesus contou essa história, mas os fariseus eles não compreenderam aquilo que Jesus queria falar. Meu irmão, minha irmã, o contexto dessa passagem do bom pastor, Jesus havia curado um cego de nascença, lá em João capítulo 9. Se você quer olhar depois, João 9, 1 a 41. E aí com essa cura, esse cego foi até os fariseus, e os fariseus o expulsaram de lá, e aí Jesus o acolhe e mostra o caminho da salvação. E aí quando Jesus fala da salvação, esse homem, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 38, então afirmou ele: creio, Senhor, e adorou o Senhor Jesus. Jesus fala aos fariseus quando contou esta parábola. A parábola é algo que eles entenderam muito bem, porque a parábola era uma ilustração bem conhecida dos israelitas. A criação de ovelhas era uma cultura comum em Israel. Os judeus conheciam bem o que era um pastor, um aprisco e as ovelhas. Eles sabiam dos perigos para as ovelhas, do que eram os ladrões e os salteadores. O povo conhecia o que era um mercenário. Os fariseus conheciam, mas eles não compreenderam a mensagem que Jesus queria dizer com a parábola. E assim Jesus apresenta através da parábola o bom pastor. E o bom pastor é aquele que entra pela porta e é bem recebido pelo porteiro. O bom pastor é aquele que chama as ovelhas pelo nome e as conhece intimamente. O pastor, ele dá nome a cada ovelha por sua característica e por sua própria escolha. O bom pastor a leva para o aprisco e a conduz a pastos verdejantes. O bom pastor vai adiante delas para conduzi-las em segurança e é reconhecido e seguido pelas ovelhas porque elas reconhecem a sua voz. Fiquei refletindo sobre os personagens desta passagem de 1 a 6. Fala das ovelhas, aquelas que ouvem, reconhecem a voz e seguem. Fala de ladrão e salteador, os inimigos das ovelhas, pois não são donos das ovelhas, mas tentam retirá-las, tentam subtraí-las do rebanho que não é delas, do seu verdadeiro dono também do aprisco. São estranhos porque não são conhecidos pelas ovelhas. Fala do pastor, o que chama, o que conduz, o que vai adiante. Mas algo que me chamou muito a atenção foi a questão do porteiro. E aí eu fui pesquisar e tentar entender quem é este porteiro.
Porteiro é aquele que cuida da porta. E esse porteiro no texto ele não tem um destaque, mas é aquele que cuida da porta do aprisco, ou seja, é o que faz apenas a sua obrigação, que é cuidar da porta. Ele é um encarregado. Naquela época, para entendermos, eram apriscos bem grandes e tinham vários rebanhos dentro desse aprisco. Por isso que quando o porteiro abre a porta ao pastor, ele chama as suas ovelhas. Então, só vem as suas ovelhas, o pastor conhece, as ovelhas conhecem o pastor, o porteiro conhece o pastor e chama somente as suas ovelhas. Para o pastor de seu rebanho, o porteiro abre. No porteiro que abre a porta para o verdadeiro pastor, podemos descobrir a marca de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro líder. Seu trabalho é coroado de sucesso. O Espírito Santo abre caminho para o coração de seus ouvintes e ele se torna instrumento da salvação deles. É uma definição que sejam líderes genuínos do povo de Deus. Um exemplo bem especial é aquele que preparou o caminho do Senhor, que foi João Batista. Nós podemos também entender a questão do porteiro, que dá a possibilidade de entrar, seria o nome de Deus. É o Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, o pastor por excelência. O porteiro, Deus, possibilita a todos os que creem em Jesus de entrarem. Isto é, todo aquele que obtém a ordem de Jesus para entrar, possuem o nome de cristãos e são impelidos pelo movimento do Espírito Santo e pelos ensinamentos de Jesus. O ensinamento do Evangelho de João 10 fala de Jesus, o bom pastor. Apresenta o Messias como único e verdadeiro pastor. Nessa sexta, onde lembramos a morte de Jesus na cruz por nós, com o desafio de Filipe de continuar evangelizando, hoje, o desafio é nos colocarmos sempre à disposição. Aqui estou eu, Senhor. Por isso, gostaria que nós aprendêssemos duas coisas para hoje, que seria sempre para toda a nossa vida. Primeiro é ouvir, segundo é seguir. Ouvir é ouvir a voz do pastor e não dar atenção à voz de estranhos, porque deveria fugir. Fala para nós nos colocarmos à disposição do Senhor, e para colocar à disposição do Senhor é necessário ouvi-lo. Para ouvi-lo é necessário prestar atenção no que ele fala para entender o que e quem está falando. Muitas vezes nós não temos paciência para esperar, a gente não quer ter tempo para sossegar e aquietar para ouvir. E muitas vezes nós falamos demais e ouvimos pouco. Meu irmão, minha irmã, quantas vozes estamos ouvindo por aí? Estamos prestando atenção no que Jesus nos fala e quando nos chama? Deus te conhece, e como o pastor conhece as suas ovelhas, porque sabe o nome de todas elas. Assim como o profeta Isaías coloca lá no capítulo 43, versículo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se você pegar esse versículo, e aqui fala ao Jacó, fala de Israel, você colocar o seu nome, você vai ler assim: Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Carlos Emídio, e que te formou, ó Emídio. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Por isso Deus nos conhece, Deus sabe quem somos, e Ele nos desafia a ouvir Ele falar ao nosso coração. E quando a gente ouve Deus falar e presta atenção no que Ele tem nos dito, Deus nos diz para seguir, e seguir o pastor e fugir de estranhos. Quantos ladrões e salteadores estão influenciando a nossa caminhada de fé e de igreja?
Quem são esses ladrões e salteadores? Faça uma revisão da sua vida, faça uma revisão do que está na sua volta. Vê se você tem um bom pastor, vê se você tem o Cristo no coração ou você tem na sua volta ladrões e salteadores. Não que aqueles que roubam, mas aqueles que esfriam a tua fé, aqueles que te desanimam, aqueles que tiram a tua alegria de viver. A que estranhos estamos seguindo quando deveríamos fugir? Meu irmão, minha irmã, esse é o desafio para nós, ouvir e seguir a Cristo, colocar-se à disposição. E eu encerro com a palavra de Isaías capítulo 6, versículo 8, que é o tema dos nossos encontros. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que hoje você possa dizer isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu estou à tua disposição e eu quero te servir. Tenha um abençoado sexta-feira, tenha uma abençoada noite e que amanhã possamos retomar o nosso estudo, nossa caminhada e aprender mais de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.